A gente vê que os primeiros dias de vida do bezerro são decisivos para o desempenho e para a sanidade do animal ao longo de toda a criação. Um dos principais pontos de atenção nesse período são as chamadas afecções umbilicais, problemas que podem comprometer a saúde, o crescimento e até a sobrevivência dos bezerros. Para explicar o que são essas afecções, quais os riscos e como o produtor pode evitá-las, eu converso agora ao vivo com a professora do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, Angélica Wolters. Angélica, seja bem-vinda com a gente aqui mais uma vez, né? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, sim. Professora Angélica, para a gente começar, o que são exatamente as afecções umbilicais em bezerros e por que esse tema merece tanta atenção do produtor aí logo após o nascimento? Então, são alterações relacionadas ao umbigo, né? Assim, o que é o umbigo? Então, na vida intrauterina, nós temos o cordão umbilical e ali tem várias estruturas, né? Então, tem uma veia umbilical através da qual o sangue vai até o feto, tem duas artérias e tem o úraco. E quando o bezerro nasce, essas estruturas elas se rompem e aí depois, com o tempo, se forma somente uma cicatriz, que é o umbigo, né? Mas nesse momento, após o nascimento, nesse coto, podem entrar agentes ali, principalmente bactérias, e isso que nós chamamos de afecções umbilicais, também chamado de onfalite ou onfaloflebite, embora esse termo não seja, né, sempre correto. Então, onfalite ou afecções umbilicais são essas alterações e que elas são bastante importantes. A gente tem observado aí frequência, né, elevada na nossa rotina de diagnóstico, então, que varia de acordo com a propriedade, né? Tem propriedades onde esse índice é bem controlado e tem outras que têm, assim, várias perdas, né, por causa das afecções umbilicais. Professora, quais são as principais causas dessas afecções? Elas são mais ligadas a falhas no manejo, à higiene ou à questão de imunidade do bezerro? Enfim, quais são as principais causas que a senhora pode elencar para a gente? Então, em primeiro lugar, né, o local onde o bezerro nasce, né? Então, normalmente você tem um ambiente aí que a gente chama de maternidade, mas em propriedades também onde não tem uma maternidade, ou seja, o bezerro nasce lá no freestall, no confinamento, ou mesmo no compost barn, onde é um local onde tem bastante matéria orgânica, significa bactérias. E essas bactérias que entram no coto umbilical são bactérias do ambiente, né? Em geral, elas não são perigosas, mas elas conseguem adentrar o organismo, elas podem levar a sérias complicações. Outra coisa que a gente tem observado é de bezerros que nascem, mesmo em propriedades que têm cuidado, que nascem, por exemplo, de madrugada, né? Então, se não tem aí o monitoramento, até esse bezerro ser observado de manhã, se passaram várias horas, ou seja, o tempo suficiente para que essas bactérias do ambiente possam adentrar o organismo. E, claro que é importante, assim, de propriedades onde tem falha nessa cura, né? Então, não se dá atenção suficiente para essas práticas de cura de umbigo. E só para a gente alertar aqui, né, a nossa audiência, quais são as consequências que esses problemas podem trazer para o animal, para a propriedade também? A gente pode falar aí em risco de mortalidade ou de desempenho, de custos? Sim. Então pode, assim, desde, né, levar a um problema local, com um abscesso na região do umbigo, se essas bactérias chegarem ao fígado, daquela, né, que eu falei da veia umbilical, que ela tem comunicação direta com o fígado, ele pode formar várias alterações aí que a gente chama de abscessos no fígado, e o que é mais grave, quando essas bactérias elas são disseminadas por todo o organismo. Então, chamando esse quadro de sepse, né, ou infecção generalizada. E aí esse bezerro ele pode ter alterações articulares, então até assim, dificuldade para andar, porque ele tem artrite, pode chegar ao pulmão, levando a pneumonia, ao coração, e muitas vezes também a gente tem casos de meningite, ou seja, de bezerros que lá no primeiro mês após o nascimento começam com alterações neurológicas, né, assim, se posicionam de forma estranha, e isso muitas vezes está
relacionado à falha na cura do umbigo. Até mesmo alterações oculares, mas principalmente de meningite e alterações aí em articulações, pulmões e também no coração. A senhora falou ali sobre falhas na cura, né? O que deve, então, ser feito corretamente logo após o parto para prevenir esses problemas? Existe um protocolo básico, digamos assim, que todo produtor ou toda fazenda deveria seguir? Sim, sim. Então, essas medidas, elas, na verdade, elas são bem simples, só que elas precisam se tornar rotina, né? Então, quanto antes, após o nascimento do bezerro, fazer essa cura. Para isso se usa iodo, né? Então, iodo antisséptico, na concentração de 10%, é uma solução que ela tem esse efeito de secar o mais rápido possível esse coto umbilical. E melhor ainda quando essa solução ela é misturada com álcool 70. Então, fazendo uma solução meio a meio. Metade é esse iodo 10%, né, um iodo com finalidade antisséptica, e mais 50% é do álcool. Né? Então, por que se prefere essa mistura? Porque o iodo 10% sozinho, ele pode levar a como que queimaduras na pele da região. Né? E o álcool ele também ajuda a desidratar. Ou seja, a finalidade disso é de combater as bactérias que porventura estejam ali no local do coto umbilical e de secar o mais rápido possível esse coto. Né? Então, quanto mais rápido acontecer essa secagem, melhor para o bezerro. Bom, e aí para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, professora, quando a afecção já está instalada ali, qual a orientação? Quando é possível resolver com manejo e quando é fundamental chamar o médico veterinário? Sim, então, se já está instalado, né, é importante de fazer avaliação por médico veterinário, né, para saber se as alterações são só locais, muitas vezes tem sinais sistêmicos, por exemplo, febre, perda de apetite, alterações no comportamento do animal, se ele já tem meningite, e nesse caso o médico veterinário ele vai prescrever um antibiótico de amplo espectro, são vários dias de tratamento. Mas é importante ressaltar que o mais barato e o melhor vai ser sempre a prevenção. Né? Então, se fazer essa cura adequada, isso vai evitar que se use antibiótico. Porque um grande problema na atualidade é esse uso indiscriminado de antibiótico. Então, levando à resistência das bactérias, com prejuízo tanto para os animais, mas também quando o antibiótico é usado de forma discriminada nos animais de produção, isso leva no futuro, muitas vezes não muito distante, a problemas de multiresistência também em humanos. Né? E é uma preocupação mundial, né, na atualidade e para o futuro também. Né? Então, por isso que nos animais de produção, sempre que seja assim bem pensada né, essa opção por uso de antibióticos. Né? E essa cura de umbigo ela é uma medida simples e barata. Ela precisa se tornar rotina nas propriedades. Né? Muito bem, professora Angélica. Quero agradecer mais uma vez, viu, a sua participação com a gente. Quero desejar uma boa semana. Muito em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos, viu? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde para você. Valeu.